Olá pessoal, gravando mais um vídeo sobre cinética química, agora esse aqui abordando a lei da velocidade das reações. Lei da velocidade das reações químicas. A lei de Gutenberg-Wege, também chamada de lei da ação das massas, prevê soluções em equilíbrio dinâmico, ou seja, explicar a influência das concentrações dos reagentes na velocidade da reação. Na aula anterior, a gente falou sobre os fatores que influenciam a velocidade de reação. Um deles estava lá a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de reação. Entretanto, nem sempre isso é possível. Às vezes a concentração muda e a velocidade de reação não altera. Então, a lei da ação das massas, que foi criada uma lei da velocidade das reações, prevê soluções quando a concentração for alterada, no caso. Porém, como já falei, nem sempre a alteração de concentração vai resultar em uma alteração na velocidade. De acordo com o enunciado da lei de Gutenberg-Wege, a rapidez ou velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes, quando a elas estão elevadas a expoentes, que são os coeficientes da equação química relativa ao fenômeno. Bom, na lei da velocidade química, nós vamos observar na equação que existem expoentes. Esses expoentes são os coeficientes dos reagentes na equação química. Dada a equação genérica, nós temos aí uma equação genérica em que as letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos. Segundo a lei de Gutenberg-Wege, tem-se que a lei da velocidade ficaria assim, ó. Velocidade é igual a K vezes a concentração da substância A elevada ao coeficiente A minúsculo, vezes a concentração de B elevada ao coeficiente minúsculo B, em que V a velocidade da reação, K é uma constante cinética, concentração do reagente A em mol por litro, concentração do reagente B em mol por litro, A coeficiente de A na equação química citada e o B minúsculo é o coeficiente de B na equação química citada. O enunciado atualizado da lei de Gutenberg-Wege. Veja bem, com o passar do tempo se observou algumas discordâncias na lei, que precisou sofrer uma alteração quanto ao expoente. Hoje sabe-se que a lei de Gutenberg-Wege nem sempre é válida quando se utiliza como expoente das concentrações dos reagentes os coeficientes desses reagentes na equação química. Há, portanto, um enunciado mais completo. Veja bem, como eu tinha falado anteriormente, atualmente as equações nem sempre vão utilizar os expoentes do cálculo dos reagentes, da concentração dos reagentes, não vão utilizar os coeficientes da equação. E esses expoentes passam a ser calculados, experimentalmente. A velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevada a expoentes que são determinados experimentalmente. Então, esses expoentes são calculados. Dada a equação, usando a mesma equação genérica, a lei de Gutenberg-Wege, que é chamada de lei da ação das massas ou lei da velocidade da equação química, da reação, fica assim. V é igual a K, concentração vezes a concentração de A elevado a X, vezes a concentração de B elevado a Y. Sendo X e Y os expoentes determinados experimentalmente. Agora, esse X e esse Y não são necessariamente os coeficientes da equação, certo? A gente vai aprender a calcular esse valor de X e Y. Então, determinação experimental da equação da velocidade. Toda vez que aparece uma questão que envolve uma tabela desse tipo, você vai ter que calcular, sim, o valor dos expoentes, né? Quando não tiver essa tabela, não tiver mais nenhuma informação, os expoentes serão necessariamente os coeficientes da equação. Então, um exemplo aqui, levando em conta a reação de formação do gás iodrídico, nessa equação aí, os expoentes para os reagentes é 1 em 1, né, tanto para o hidrogênio como para o iodo, só que aí foi dada essa tabela, que são apresentados dados obtidos experimentalmente.
Para a lei da velocidade ficaria assim, ó. V é igual a K vezes a concentração de hidrogênio elevado a X vezes a concentração de iodo elevado a Y. Então, queremos saber quais os valores de X e Y. Então, a resolução, observe-se que no primeiro e no segundo experimento, a concentração de hidrogênio é constante. Já no segundo e no terceiro experimento, a concentração de iodo é constante. Então, se a gente coloca aqui um pincel, eu vou mostrar aqui para vocês que no primeiro experimento e no segundo experimento, a concentração do hidrogênio está constante. E quem vai dobrar é a concentração de iodo. Já no segundo e no terceiro experimento, quem está constante é o iodo, ó. E quem dobra é o hidrogênio. Com isso, a gente observa que a velocidade sofre alterações. Então, a gente sempre vai pegar dois experimentos onde um dos participantes esteja constante. Depois, calculou de um, vamos calcular do outro. Né? Então, a gente vai pegar sempre para 2 experimentos para cada, observando que cada um tem que estar constante. Ou seja, sempre usa os dados de 2 experimentos onde uma dessas substâncias esteja com as concentrações inalteradas. Portanto, pegaremos primeiramente os dados do segundo experimento e dividiremos pelo dado do primeiro experimento, sempre na ordem da maior para a menor velocidade. Para facilitar o cálculo, a gente pega a maior velocidade a gente coloca sempre no denominador. Então vamos aqui, ó. Peguei a lei da velocidade, como ficaria, né? E vamos calcular. Eu vou pegar o primeiro experimento, o segundo experimento e dividindo pelo primeiro experimento. Então, ó, posso cancelar, esses dois são iguais, vou dividir e vai dar o resultado. E aí vou aplicar a lei das equações exponenciais, né? 2 elevado a 1 é igual a 2, então vou cortar as bases e y vai ser igual a 1. Em seguida, pegaremos os dados do terceiro e dividiremos pelo segundo experimento, sempre na ordem da maior velocidade para a menor. Sempre nessa ordem. Agora vamos pegar o terceiro e dividiremos pelo segundo. Por quê? Porque agora o iodo ficou constante. Vamos dividir, ó. Aqui já corta, esses dois, corta constante também. E aplicando a divisão, vai ficar 2 é igual a 2 elevado a x. Aplica-se a equação exponencial, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Vamos cortar, x vai ser igual a 1. Pronto. Nós achamos y e achamos x, que coincidentemente é igual aos coeficientes dos reagentes. Mas nem sempre isso vai ocorrer. Portanto, a lei da velocidade ficou assim. V é igual a K vezes a concentração de hidrogênio elevado a 1 vezes a concentração de iodo elevado a 1. Os expoentes, quando tem valores igual a 1, não precisam ser colocados na equação, na lei da velocidade. Isso é opcional. Ordem de uma reação. Denomina-se ordem de uma reação química a soma de todos os expoentes que aparecem na expressão da velocidade da reação. Exemplo, para a questão anterior, a expressão da velocidade foi essa daí já mostrada para vocês, né? No caso, foi 1 em relação ao hidrogênio e 1 em relação ao iodo. Então, é primeira ordem ou ordem 1 em relação ao hidrogênio, primeira ordem ou ordem 1 em relação ao iodo, porque seus expoentes são iguais a 1. Se a gente somar 1 mais 1, vai ser igual a 2. Então, a reação global tem ordem 2. A reação como um todo vai ser de segunda ordem. É só somar os coeficientes, certo? A ordem de uma reação em relação a um reagente indica a dependência existente entre a concentração desses reagentes e a velocidade global da reação química. Por exemplo, em relação a uma substância de ordem 1, quando se dobra a concentração, dobra-se a velocidade. Isso pode ser observado se vocês voltarem na tabela anterior, certo? Que quando dobrou o hidrogênio, dobrou a velocidade da equação. Quando dobrou o iodo, dobrou a velocidade da equação, porque isso é uma característica das reações de primeira ordem.
Molecularidade de uma reação. A molecularidade expressa o número de partículas reagentes que colidem em uma reação química em uma única etapa da reação. O valor é a soma dos coeficientes dos reagentes da equação química elementar. A equação elementar representa uma reação que não se processa em etapas, ou seja, a reação que só processou em uma linha apenas, em uma única etapa. Reação elementar. Na reação elementar representada pela equação 2NO formando N2O2. Duas moléculas de NO colidem, como no exemplo, a molecularidade é igual a 2, então, que é o coeficiente do NO. Então, essa reação é de molecularidade 2. Na reação ocorrendo em várias etapas, a reação química representada pela equação descrita processa-se em etapas, cada uma delas elementar. Essa equação não é elementar, certo? Porque ela se processa em duas etapas, porém, cada equação da etapa é elementar. Então, aqui, ó, a primeira etapa que a gente chama de etapa lenta, molecularidade 2. Observe no coeficiente do reagente tem 2. Já na segunda etapa, nós temos dois reagentes, cada um com 1 mol. Então, é a etapa rápida. A molecularidade também é 2, que a gente vai somar 1 do N2O2 mais 1 do O2. E a reação global fica assim. Em uma reação que se processa em várias etapas, para determinar a equação da velocidade, usa-se a equação da etapa lenta. A etapa lenta determina a velocidade da reação. É importante. Toda vez que for dada uma questão que mostre a equação ocorrendo em várias etapas, sempre vai ser indicado qual é a etapa lenta e qual é a etapa rápida. E quando se é pedido a lei da velocidade para essa equação que ocorre em várias etapas, você vai pegar a equação da etapa lenta e aplicar a lei da velocidade. Simplesmente assim. Nessa reação química, a etapa lenta, vamos determinar a lei da velocidade. Vai ficar V é igual a K vezes a concentração do NO elevada ao seu coeficiente. Nesse caso, porque não foi determinado experimentalmente. É uma equação elementar, então vai ser elevado a 2, certo? Então é isso, pessoal. Valeu. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.